Eu amo a vovó. De volta, professor JP com vocês. Tudo na pizza? Então, vamos trabalhar estequiometria, um conteúdo que é muito cobrado no Enem, nos vestibulares. Então, vamos focar aqui um minutinho comigo e vamos trabalhar esse exercício mostrando a relação que tem entre massa, número de mols, volume molar, constante de Avogadro, né, que corresponde ao número de moléculas, para a quantidade de mol. Então, nós vamos trabalhar na interpretação desses exercícios aqui. Vou fazer a leitura do exercício e, a partir dessa equação, nós vamos trabalhar o que, de fato, pede. Tudo bem? Acompanhe aí a resolução dessa questão com o professor JP. A questão diz o seguinte: quando o alvejante de cloro é misturado com outros produtos de limpeza contendo amônia, o gás cloreto de nitrogênio, né, NCl3, pode se formar de acordo com a equação. Quando, agora vem a questão dos dados, quando 1,94 gramas de NH3, aí você tem aqui, ó, 1,94 gramas de NH3, reage com excesso de hipoclorito de sódio, de acordo com a reação apresentada, calcular a massa em gramas de NCl3 formada. Então, quer saber a massa em gramas dessa substância aqui formada. Galerinha, aqui é o seguinte, vamos ver a proporção, ó. 3, aqui você já tem 1 mol, 3 mol, e aqui também tem 1 mol. Beleza? Então, a proporção é 1 mol de NH3 está para 1 mol de N, desse gás, do tricloreto de nitrogênio, né? Então, 1 mol do NCl3. Belezinha? Tranquilo? Só que ele quer massa. Nós vamos converter essa proporção buscando a massa através da massa molar das substâncias. Por exemplo, o nitrogênio tem massa quanto, pessoal? 14 na tabela periódica. Multiplicado por 1 vai ser igual a 14. O hidrogênio tem massa atômica 1 multiplicado por 3 vai ser igual a 3. Então, o que é que você tem aqui? A massa molar de 17 gramas para 1 mol, correto? Então, você tem a massa molar de uma substância amônia. 1 mol tem 17 gramas. Aqui eu tenho quanto? 1 mol. Então, você tem 17 gramas, está para 1 mol também do NCl3. Então, nós vamos trabalhar também transformando esta molécula para sua massa molar, determinar a massa molar. Então, vamos lá. Fazendo aqui no cantinho. Vamos fazer aqui no cantinho. Olha lá. Nitrogênio na tabela periódica é 14. Vezes 1 igual a 14. Estou fazendo para o tricloreto. O cloro é 35,5 multiplicado por 3. Onde você achou essa massa 35,5? JP. Encontrei lá na tabela periódica, querido. Então, você pega 35,5 multiplicado por 3. Deu 106,5. Massa molar desse tricloreto de nitrogênio é somar 106,5 mais 14. 120,5 gramas para 1 mol, correto? Então, você acaba de encontrar a massa molar para esta substância. Que aqui é 1 mol, se fosse 2, multiplicaria pela massa molar encontrada. Então, aqui eu tenho 120,5 gramas, já que a proporção é de 1 para 1, beleza? Só que ele diz o seguinte, ó, ele diz o quê? Que colocaram para reagir 1,94 gramas de amônia
com hipoclorito de sódio. Qual é a massa do tricloreto de nitrogênio formada? Então, ele tem massa com massa. Essa é a relação. Massa-massa. Vou colocar 1,94. E aqui vai ser X. Fazendo a continha, eu vou ter multiplicação aqui cruzada. 1,94 vezes 120,5 dividido por 17. Vamos achar a quantidade em massa dessa substância formada. Vezes 1,94 dividido por 17. É igual 13,75 gramas de NCl3. Então, galera, acabamos de encontrar o que o exercício pediu. Qual a massa desse gás NCl3 formada? A massa encontrada foi de 13,75 gramas. Tudo bem? Desta forma, nós trabalhamos massa e massa. Então, foi a relação de massa e massa. O que é que você teve que fazer? Buscar massas atômicas ou massas molares de cada elemento que se encontra na tabela periódica para determinar em cima das moléculas. Então, a relação aqui foi massa e massa. Tudo bem? Trabalhando, né, nessa estequiometria. Lembrando que você tem que procurar primeiro balancear a reação. Porque nem sempre a reação ela vai vir balanceada, como você viu na equação. Às vezes pode cometer um erro pela sua velocidade, né? De responder, calcular ali rapidamente, e você vai muito bem. Só que começou mal porque não olhou bem a reação que estava precisando de ajuste, acertar os coeficientes estequiométricos, ou por tentativa ou por oxi-redução. Tranquilo? Então, desta forma, a gente conseguiu mostrar para vocês que a massa desse gás formada, quando reagiu a amônia em excesso de hipoclorito de sódio, que é um alvejante, né, com a amônia, achamos aí uma massa de 13,75. Tudo jóia? Aqui eu fico com vocês. Um abraço químico do professor JP. Espero ter ajudado nessa questão de uma maneira bem simples. Como trabalhar estequiometria na relação massa e massa. Buscando sempre o uso da sua tabela periódica, porque os exercícios, às vezes, eles não fornecem os dados no pezinho do exercício, da questão. É necessário recorrer à tabela periódica. Abraço. Não exagera, né?